O tema da nossa mensagem é céus abertos. O texto de Lucas 3, 21 e 22 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E eu quero conversar com você hoje sobre céus abertos. Os céus abertos sobre a tua vida, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a tua família, céus abertos sobre o teu casamento, céus abertos sobre você, filho e pai, pai e filho, o seu relacionamento familiar, céus abertos sobre as tuas finanças, céus abertos sobre você de maneira abençoada, de maneira integral. É disso que a gente vai conversar hoje. Amém? Temos conversado desde o começo do ano sobre os fundamentos da fé, sobre valores e princípios do Evangelho. Tenho repetido essa palavra quase todo domingo, porque é nessa direção que a gente está caminhando. E a gente tem observado na pessoa de Jesus coisas que dizem respeito ao Evangelho e dizem respeito à nossa vida. E como essa semana Deus tocou na nossa vida a respeito desse tema, dessa temática dos céus abertos, eu também não posso deixar de notar que isso também faz parte do início do ministério de Jesus, logo no início. Então Deus tem falado muito com a gente sobre os primeiros momentos da vida de Jesus, quando ele é batizado, quando ele convoca os discípulos para andar com ele, quando ele começa a ensinar, o tempo que ele gastava ensinando, o tempo que Jesus gastava orando, o tempo que Jesus investia, empenhava na vida dos seus próprios discípulos. Tudo isso tem chamado muito a nossa atenção e nós temos aprendido nesses meses todos muito a respeito disso, e aprendido com Jesus como que é ser cristão, como é ser cristão nessa terra, né? Aprendido com Jesus a orar, aprendido com Jesus a ministrar, aprendido com Jesus a priorizar o reino de Deus, a priorizar a vontade de Deus, a vontade do Pai. Temos aprendido todas estas coisas. E notando agora no início um texto que se refere ao batismo de Jesus, de novo, a gente voltou, já pregamos outras vezes falando desse texto, não em Lucas, mas em outros evangelhos, mas o episódio do batismo. Mas hoje eu tenho certeza de que há algo de Deus, algo especial de Deus sobre mim, sobre você, no que diz respeito à abertura dos céus. O que significa isso? O que é isso? O que essa frase significa, abrir os céus? A Bíblia repete essa expressão muitas vezes, e a gente vai investigar um pouquinho isso e entender como Deus quer abrir os céus sobre nós e como Ele quer derramar bênção sobre nós e fazer a gente entrar num nível de intimidade, de conexão com o céu muito grande na nossa vida, onde flui pelos céus abertos, flui a presença de Deus, flui sabedoria, flui bênção, flui comunhão com o Senhor, flui palavra de orientação, flui cura, flui milagres sobre nós. Deus quer abrir os céus sobre cada um de nós. Amém? E lendo esse texto, eu destaco pelo menos 4 coisas aqui, a gente vai caminhar por elas, né? Eu preciso falar, em primeiro lugar, 4 coisas. Em primeiro lugar, sobre a questão da oração. 4 acontecimentos muito importantes estão acontecendo, está rolando nesse momento do batismo de Jesus. O primeiro, Jesus estava orando, é literal o texto que está em Lucas. Jesus estava orando, é um acontecimento. Segundo, o céu se abriu, segundo acontecimento. Terceiro, o Espírito Santo desceu. E o quarto acontecimento, Deus falou. Amém, queridos? Deus estava orando. Tudo começa
na oração. Tudo começa na oração. O começo de uma transformação começa na oração. O começo de um milagre começa na oração. O começo de uma restauração familiar começa na oração. Tudo começa na oração, quando a gente acessa a presença de Deus. Pela fé e pelo Espírito de Deus, a gente percorre os céus visíveis, entra nos céus invisíveis e entra na presença de Deus por causa de Jesus. Porque Ele é que abriu o novo e vivo caminho até a presença de Deus. E pela oração a gente para na presença de Deus. E a gente coloca a nossa vida, coloca no nosso coração, coloca a nossa gratidão, coloca a nossa adoração, mas também coloca nossas necessidades. Um céu aberto para nós. Jesus abriu os céus para nós, a gente entra e se coloca em oração diante de Deus. Nesse lugar, os milagres começam a acontecer. Pode às vezes demorar um pouco, às vezes alguns são imediatos, outros demoram um pouco mais para acontecer, mas tudo começa na oração. Amém? E isso é tão tremendo e tão importante na vida de Jesus, que você observa textos como Lucas 5,16, por exemplo. Lucas 5,16 é um texto que diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A gente está pensando na pessoa de Jesus, a gente está falando do Filho de Deus. O Filho de Deus precisava se retirar para orar. Ele era o Filho de Deus. Quanto mais nós precisamos orar, quanto mais nós. Se nós não entrarmos em oração, se não buscarmos a Deus em oração, se não criarmos uma disciplina. Converso às vezes com algumas pessoas, às vezes muito chegadas, até da própria família, e outros que não são da família. Então, eu reconheço, eu preciso orar. Tá, quando que você vai começar? Eu vou ver quando der e eu começo a orar. Não funciona, isso não dá nunca. Não funciona assim. Eu vou ver quando der, a semana que vem eu vou tentar. Não funciona assim. Não dá, não rola. O que a gente precisa é de disciplina. Se você não criar uma disciplina, nada vai acontecer. É assim com quase tudo na vida, com a nossa vida espiritual também. Com a saúde da nossa vida espiritual também, nós precisamos de uma disciplina. Criamos uma disciplina e cumprimos a disciplina. Disciplina de oração. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 6, verso 2, diz assim: naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. É Jesus que está fazendo isso aqui. Naqueles dias, retirou-se para um monte. Jesus ia para os montes orar também, né? Por que a gente também não faz isso, né? Por que não começamos a fazer? Lucas capítulo 9, verso 28 e 29, é o texto de Lucas sobre o episódio do Monte da Transfiguração, que está em Mateus, registrado no capítulo 17. Mas os dois versos de Lucas 9, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, é lógico que você precisa ler o contexto para entender, né, essa primeira frase do verso 28, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Ele foi ao Monte da Transfiguração para orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Você conhece o momento do Monte da Transfiguração? Nesse momento aparece, de maneira milagrosa, Elias e Moisés, e eles vêm bater um papo com Jesus. E os discípulos, eles veem isso acontecer, eles ficam contemplando a situação toda. Vocês sabem da proposta de Pedro, né? Vamos fazer uma cabana aqui para vocês, e vamos ficar nesse lugar e tal. E Jesus repreende Pedro: não, Pedro,
Você ainda não está entendendo. A gente tem que descer o monte, tem que ir às pessoas, a gente tem que ministrar as pessoas. Não é tempo de ficar aqui nesse lugar. Mas é muito tremendo, porque há um milagre tremendo nesse monte da transfiguração, porque Moisés e Elias, eles representam toda a revelação de Deus. Elias, ele representa todos os profetas, e Moisés representa a lei. O Antigo Testamento, muitas vezes até por Jesus mesmo, às vezes é definido como a lei e os profetas. A lei e os profetas. A lei e os profetas resumem todo o Antigo Testamento. É a palavra de Deus que aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro da história da redenção, da história da salvação. E todo o Antigo Testamento apontando para Jesus. Estão aqui 3 pessoas. Elias, que representa os profetas. Moisés, que representa a lei. Diante de Jesus, a palavra encarnada. É tremendo esse momento. No Monte da Transfiguração, porque tudo que Moisés foi e escreveu apontava para o Messias, tudo que Elias foi e escreveram a respeito dele apontava para o Messias. Mas que prazer Moisés e Elias tiveram de aparecer naquele momento. Papai mandou, vai lá, bate papo com meu filho, conversa com ele sobre a cruz, porque esse foi o papo entre os 3 ali, afinal de contas, né? O que eles conversaram? Conversaram sobre a morte de Jesus, a necessidade da morte de Jesus na cruz do Calvário, onde se cumpriria o plano redentivo de Deus, o plano da salvação. Que coisa impressionante. Agora, o que eu destaco é que todo esse momento, todo esse milagre, toda essa coisa maravilhosa que está acontecendo, aconteceu enquanto eles oravam. Meu querido, tem coisa que está para acontecer sobre a sua vida, mas que só vai acontecer quando você se puser em oração. Tem bênçãos, tem poder, tem milagres, tem coisas que Deus está aqui, filhão, me busque em oração, na sua casa, na sala de oração, na igreja. Filhão, eu estou com essas coisas para derramar sobre você, mas eu obedeço a alguns princípios que eu mesmo criei. Me busca e você achará. Eu serei achado daqueles que me buscarem. Se você me buscar, eu me revelarei a você. Agora, se você me rejeitar, eu também te rejeitarei. Deus tem bênçãos, Deus tem preciosidades, presentes. Mas ele falou assim, filho, eu estou aqui, mas você tem que me buscar. Entra em oração. Rompe os céus visíveis e invisíveis e entra em oração. Que vai acontecer milagres. Amém, queridos? Aí você vai para Lucas 22, 41, e você observa Jesus no Getsêmani, um pouquinho antes da cruz. E o texto diz assim, ele por sua vez se afastou, foi com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, que é um pedaço do Jardim das Oliveiras, e ele por sua vez se afastou um pouco, se afastou dos discípulos que foram com ele, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Amém? Lucas 23, 46, as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, também foram uma oração. O texto diz assim, então Jesus, clamando em alta voz, Pai, está conversando com Deus, é uma oração, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus orava o tempo inteiro. Ele conversava com o Pai o tempo inteiro. Ele estava em comunhão com o Pai o tempo inteiro. E Ele nos ensinou isso, Ele é o nosso mestre. Se você é cristão, é porque você quer ser igual a Ele. Amém? Porque o discípulo
O discípulo trabalha para ser igual ao seu mestre. Anda com o seu mestre, e andando com o mestre, vai ficando igual a ele. Vai ter que andar com ele. Amém? Romanos capítulo 8, verso 34, é muito interessante. É um texto de Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Nesse verso, no capítulo 8, ele lembra algo tremendo, que Jesus continua orando no céu. Ele continua conversando com o Pai, só que a nosso favor. O texto diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ele continua orando. É a oração. A oração prepara o milagre, a oração prepara o ambiente onde haverá o sobrenatural se manifestando, tocando em pessoas, tocando em situações, tocando em famílias, tocando em finanças, tocando e transformando o natural. Há uma intervenção do sobrenatural, uma intervenção do espiritual no natural, promovendo transformações. A oração é o gatilho dessas coisas. A oração promove estas coisas, as grandes transformações, os grandes milagres começam. Onde? Na oração. Amém? No batismo, Jesus mostra isso. Agora, uma das coisas que acontece quando Jesus está no batismo é a abertura dos céus. Os céus se abriram. E eu quero passear em alguns textos com você e mostrar também na palavra de Deus alguns textos que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que é esse negócio dos céus abrirem, os céus abrirem sobre nós. Lucas 2, de 8 a 20, ele tem um texto que fala sobre os céus abertos, é o nascimento de Jesus, ok? Eu fiz uma seleção também somente dos textos de Lucas, ok? Tem esses registros nos demais evangelhos, mas como eu estava no livro de Lucas, assim eu continuei também e acabei fazendo esse registro no livro de Lucas. Céus abertos. Quando Jesus nasce, os céus se abrem, os anjos vêm cantar, os anjos vêm falar com os pastores, um coral de anjos aparece no céu, os céus se abrem para anunciar a aparição de Jesus, o nascimento de Jesus, os céus abertos. Tem a ver com Jesus. Céus abertos tem a ver com Jesus. Amém? Em Lucas 3, 21 e 22, o batismo de Jesus que nós lemos agora. E no texto que lemos, os céus se abriram. Né? Também em Lucas 9, 28 e 29, é o Monte da Transfiguração, também a gente acabou conversando já sobre ele, os céus abriram. Elias e Moisés apareceram, os céus abriram, houve uma conexão naquele monte, entre a terra e o céu, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em Lucas 24, verso 4, que é um texto da ressurreição, os anjos entraram em cena na história, também houve uma abertura de céus, logo na ressurreição de Cristo. Então, os céus se abriram nesse momento também. Amém? Em Mateus 24, verso 30, uma parte de Jesus, palavras de Jesus falando a respeito da sua segunda vinda. Mateus 24, 30, ele também fala dos céus abertos. Os céus abertos, com poder e glória, ele virá, o céu se abrirá, ele se manifestará na sua segunda vinda, com os céus abertos, criando essa conexão. Na vida de Jesus, o tempo inteiro, os céus abertos, porque ele era um homem, filho de Deus, sim, era o Deus Filho, sim, mas porque também ele era um filho obediente, um filho de oração. Amém, queridos? Agora, afinal de contas, qual é o sentido dessa expressão céus abertos? Céus abertos não significa apenas que não vai ter chuva, porque para nós, a gente fala, quando está para chover, os céus se fecham, não é verdade? Os céus se fecham para chover. Aí, chove.
Então, a gente está entendendo desse jeito. Mas, na palavra de Deus, Deus fala que Ele abre os céus e envia chuva. Então, na verdade, a expressão céus abertos não está falando de algo natural que acontece nesse nosso primeiro céu, no lugar das nuvens, isso que a gente pode ver, esse espaço que a gente pode ver. Na verdade, é uma palavra, é uma expressão que tem um sentido profético, não a respeito do primeiro céu, mas a respeito do terceiro céu. O terceiro céu se abre. E do céu recaem as bênçãos, recai poder, recai milagres. E o segundo céu não pode deter. O que acontece no segundo céu? O primeiro céu é o espaço que a gente consegue ver. O lugar onde a gente vê as estrelas, a gente vê os astros, onde vemos as nuvens. É o céu visível. O segundo céu, a palavra de Deus fala que são as regiões celestiais, é onde acontecem as guerras espirituais. Efésios capítulo 6, verso 12 fala disso, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados da maldade, poderes das trevas e tal, nas regiões celestiais. O livro de Efésios fala bastante isso, a gente já conversou muitas outras vezes sobre este assunto. O segundo céu são as regiões celestiais, onde tem a dimensão do Espírito, onde estão os demônios também, e onde também tem anjos. Quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 9, e ele se põe a orar, Daniel se põe a orar e fazer perguntas a Deus, e por 21 dias ele ora, e depois de 21 dias chega Gabriel, o enviado de Deus, com as respostas às questões que o profeta estava fazendo, e ele, sem necessidade de explicar nada para o profeta, mas Daniel era amigo de Deus, e o anjo chegou conversando com Daniel, e ele falou mais ou menos assim, parafraseado por mim: cara, eu dei uma atrasadinha, porque eu entrei em guerra nas regiões celestes, e eu entrei em luta com o príncipe da Pérsia, e estava difícil, eu precisei parar um tempo lá, mas aí eu pedi ajuda para o meu parceiro, Miguel, e deixei ele lá detonando os caras, e desci para falar com você. Parafraseado por mim, tá? Não está bem assim no texto sagrado. Ok? E ele veio, enquanto Daniel orava, estava acontecendo um grande movimento de guerra nas regiões celestes. A gente não pode parar de orar. Se tem algum milagre que ainda não chegou, não para de orar. Porque está acontecendo guerra de alguma forma, a gente não sabe descrever, mas tem alguma coisa acontecendo. Então você continua orando. E você não desiste. Amém? Esse segundo céu são as regiões celestes, mas quando a gente está falando do terceiro céu, a gente está falando dos céus do Senhor. E a palavra céus abertos diz respeito a um movimento profético, a uma situação profética em que o terceiro céu se abre, em aquilo que Deus libera do terceiro céu, invade o segundo céu. Os demônios não podem deter, eles podem lutar e entrar em luta para tentar atrasar alguma coisa, mas aquilo que Deus liberou do terceiro céu vai invadir a nossa vida. Então, céus abertos é uma expressão profética, e do jeito que está escrito ali, céus abertos representam tempos proféticos em que Deus abre uma janela nos céus e nos permite acessar recursos que ainda não havíamos experimentado. Vamos repetir essa frase? Céus abertos representam tempos proféticos em que Deus abre uma janela nos céus e nos permite acessar recursos que ainda não havíamos experimentado. Amém, queridos? Amém. Deixa eu dar alguns exemplos mais para você de céus abertos. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, ele fala da obediência. 28 fala das bênçãos e maldições, um texto que você conhece muito bem. Eu separei alguns versos, veja os versos 1, 2 e 12, ok? E essa primeira parte do capítulo 28 de Deuteronômio está falando das bênçãos que são liberadas pela obediência, quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Amém, queridos?
Não é só ouvir, não é só saber, não é só conhecer, é viver. É viver aquilo que aprendemos da parte de Deus. Então o texto de Deuteronômio diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, ouvir, guardar. A palavra guardar aqui é guardar no coração, no centro da vida, onde neste centro procedem as saídas da vida, influencia a tua conduta, influencia teu comportamento, influencia a tua vivência. A palavra guardar tem esse sentido aqui. Não é guardar de guardar e deixar guardadinho e ninguém vê mais. Não, a palavra guardar aqui tem a ideia de abrigar esse conhecimento no centro das tuas motivações, das tuas ações, das tuas decisões e transformar em vida aquilo que você está depositando nesse lugar. Amém? Atentamente, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, se ouvires, é quase uma repetição, o verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E o que ele vai descrever do verso 2, do final do verso 2 até o verso 11, e mais do verso 12 também, são as bênçãos que ele está descrevendo, que eu não vou ler agora porque você pode ler em casa. O que nos interessa é o que está no verso 12, porque é uma das bênçãos que Deus libera do céu sobre nós, que é a abertura do céu sobre as nossas vidas. Amém? E no verso 12 diz, se ouvires, 12, o Senhor te abrirá, como uma lista das bênçãos, né? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Amado, a palavra de Deus não está muito preocupada, aliás, não está nada preocupada em fazer uma distinção entre a economia da nação, a vida material da nação e a vida espiritual da nação. Essa distinção entre o espiritual e o secular, quem inventou isso fomos nós. Antes de nós, gerações antes de nós, que tentaram dividir, fazer essa bipolaridade gospel, como se a gente conseguisse viver dois tipos de vida, tivéssemos dois tipos de vida, um que é o espiritual e o outro que é o secular. Do ponto de vista de Deus, não existe isso é uma esquizofrenia. Não existe dois tipos de vida, dois tipos de vivência, não existe, existe um tipo só. Por isso, do ponto de vista de Deus, tudo é espiritual, tudo. A nossa vida, a nossa intimidade, a nossa alma, o nosso coração, tudo isso está nas mãos de Deus e precisa ser abençoado por Ele. Mas também a nossa vida material, a nossa economia, as nossas finanças, o nosso rebanho, a nossa colheita, o nosso campo. Aqui a visão é do campo, né? Mas hoje o comércio, né, e a sociedade mudou, mas eu posso me referir ao nosso trabalho, à nossa atividade econômica, à minha empresa. Seja qual for a tua atividade econômica, tudo isso deve estar debaixo do governo de Deus, faz parte da tua espiritualidade. A maneira como você lida com o teu dinheiro na tua empresa tem tudo a ver com a tua espiritualidade. Não existe a situação, não, a minha vida espiritual está legal, está redondinha, eu oro, eu leio a Bíblia, eu participo da célula, eu venho para a igreja, eu coopero com a obra, mas no meu trabalho eu não dou nota, eu falsifico nota, eu seguro o dinheiro da empresa, eu não pago as minhas dívidas, não sei o que, não, mas isso daqui é a minha vida secular, isso aqui diz respeito à coisa que vai ficar mesmo, a gente vai morrer, vai perder tudo, mas a minha vida espiritual está redonda. Não, isso é uma esquizofrenia, isso é uma doença. Não existe isso.
tudo na nossa vida é culto a Deus, tudo na nossa vida tem a ver com a nossa intimidade com o Senhor, santidade. Se eu dou troco a menos, eu afeto o trono de Deus na minha vida. Se eu dou troco a menos, se eu engano, se eu minto, se eu faço alguma coisa errada na minha vida, aquela que eu chamo de secular, eu estou ofendendo a santidade de Deus também. Não importa, mesmo que ninguém veja. Se eu estou dentro do meu quarto, acessando o meu celular, alguma imagem indecente, algum site indecente, ninguém está vendo, só eu estou vendo, dentro do meu quarto, porta trancada, acessando pornografia, acessando imagens indecentes, conversando coisas indecentes, usando palavras de baixo calão, ninguém está vendo. Isso afeta a nossa espiritualidade, afeta a nossa comunhão com Deus, afeta a nossa oração, afeta a manifestação de Deus na nossa vida, porque nós somos uma coisa só, nós somos uma pessoa só. Isso é lindo, é tremendamente lindo, isso é poderoso, porque Deus quer derramar sobre nós bênçãos que afetem todas as áreas da nossa vida. Por isso, tudo em nós deve estar sujeito a Deus. Tudo, tudo. Céus abertos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Conversando com o meu irmão, a semana que passou, ele é um executivo de uma empresa em São Paulo, gestor e é diretor de recursos humanos e cuida de um setor inteiro de uma grande empresa em São Paulo, trabalha com pessoas, trabalha com liderança. E assim que ele começou a trabalhar nessa empresa, a gente conversa bastante, ele ligou para mim: Paulinho, olha, ora por isso, porque a gente está para assumir uma responsabilidade, uma empresa assim, vai cuidar de muita gente. E nós já fizemos um estudo, uma pesquisa lá, e descobrimos muitos problemas, mas eu sei que Deus tem um plano para mim naquela empresa. E quando ele começou a trabalhar, vez por outra ele ligava e contava um caso, né? E pedia para a gente orar, e a gente ora por ele, ora pelo trabalho dele e tal. E ele foi pedindo graça a Deus, falou assim: Paulinho, o meu propósito é que a paz de Deus esteja no meu setor, e que haja uma alta produtividade, sim, mas em que as pessoas entendam os princípios cristãos que a gente vive. Ele aplica os princípios cristãos na gestão de pessoas, ele aplica princípios cristãos liderando equipe, ele aplica princípios cristãos nos projetos de produtividade, ele aplica princípios cristãos nos relacionamentos em equipe, na equipe do setor dele, ele aplica os princípios cristãos no mundo corporativo. Essa semana ele estava em casa de férias conversando: como é que está a empresa, Arnaldo? Ele falou: olha, está uma bênção, Deus agiu. Hoje o clima no meu setor está demais, está em paz, a gente está trabalhando bem, eu estou com uma equipe tremenda, estou de férias, mas estou em paz, estou à vontade. E cada vez que a gente percebe alguém levantando as asas, falando mal de alguém, envenenando o relacionamento, maldizendo seja lá quem for, ou manifestando maldade em picuinhas, em provocações e espetando pessoas, eu não tenho dúvida, eu já chamo na minha sala e já converso com ela e tento ajustar ela a um padrão que a gente sabe que é saudável de relacionamento. A gente alerta a pessoa, e alguns eu precisei mandar embora porque era um veneno na empresa, era um veneno na equipe, tecnicamente capaz, mas era um veneno para a equipe. Alguns que são empresários aqui, têm negócios, é tremendo como a gente pode aplicar os princípios cristãos em tudo. Ou seja, por quê? Porque não tem diferença entre o secular e o espiritual, entre o secular e o evangelho, a nossa vida cristã, não tem diferença, a gente é uma coisa só. E os céus se abriram sobre o setor onde meu irmão dirige.
que Ele é diretor. Os céus se abriram. A presença de Deus, ele falou, dá para perceber a presença de Deus ali. Qualquer coisa, dou uma saidinha, vou orar. Tem um grupo de cristãos na empresa, foram pedir para ele, Arnaldo, olha, a gente quer fazer reunião de oração. Meu irmão é cristão, exerce liderança na igreja onde é membro e tal. Ele falou assim, você pode fazer oração, pode fazer reunião de oração, mas de forma alguma você vai tomar o tempo do trabalho. Porque vocês estão aqui para trabalhar. Faça no momento de café, faça no momento de almoço, eu apoio esse negócio, mas em nenhum momento vocês podem confundir as coisas também. Tem que ser fiel ao trabalho, tem que ser fiel às responsabilidades, não vamos misturar a bola, não. Ok. Aí eles fazem as reuniões de oração, porque o reino de Deus precisa chegar nas empresas, precisa chegar no mundo corporativo, porque é uma coisa só. Deus quer abençoar a economia. Deus quer abençoar a economia. Agora, quando há pecado na terra, os céus se fecham. É o que está acontecendo com o Brasil. É o que está acontecendo com o Brasil. Agora, Lava Jato, tudo isso que está acontecendo, não se enganem, é uma intervenção de Deus. Porque o interesse do diabo é acobertar os pecados. Quando eles começam a vir para cima, é porque Deus está intervindo. E quando os pecados começam a ser confessados, é porque Deus está trabalhando para abrir os céus. Amém? O mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 28, também fala do outro lado da moeda. A desobediência fecha os céus. Né? Verso 15, está assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. No começo ele diz, as bênçãos vão te alcançar, você pode fugir, elas correm mais que você. As bênçãos te alcançam, por isso a gente não corre atrás de bênção, é elas que correm atrás de nós. A nossa questão é só a fidelidade a Deus, é a oração, é a comunhão com o Senhor, é a nossa consagração. Aí as bênçãos vão correr atrás da gente. Quando a gente troca o sentido e a gente está correndo atrás de bênção, é porque os céus já se fecharam. E se fecharam, é porque alguma coisa na nossa vida não está ajustada com a vontade de Deus. E Deus nos dá a chance de nos arrependermos. A gente busca a Deus, Ele mostra para nós o que está desajustado. A gente se arrepende e pede perdão. E Deus abre o céu sobre nós e nos abençoa. Aí no verso 15, aí o verso 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. E a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Terra seca, uma economia toda baseada na agricultura. Deus fala assim, eu vou fechar os céus, e não vou dar mais chuva para vocês. Destrói a nação. Foi o que aconteceu. É o preço de desobedecer, de estar longe da vontade de Deus. Amém? Mas tem um texto, amados, tem um texto, em 2 Crônicas 7, de 13 a 15, que é uma das coisas mais lindas que a gente encontra na palavra de Deus, em todo o Antigo Testamento. 2 Crônicas 7, de 13 a 15, diz assim, Deus é que está falando num sonho para Salomão, e se eu cerrar os céus, quem abre e fecha o céu, gente? É o diabo? Não é. Não é o diabo. A gente acusa o diabo de muita coisa, que na verdade é a gente que precisa corrigir. Quem abre e fecha céus é Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, fale comigo, então. Fale de novo, então. O então muda tudo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos ao quê? A oração que se fizer neste lugar. O céu está fechado. Dá para começar de novo, dá para se arrepender. O que a gente tem que fazer? Se humilhar, fale comigo, se humilhar, orar, buscar a Deus e se converter dos nossos maus caminhos. Então, fale comigo de novo, então, tudo vai mudar, porque Deus vai abrir o céu sobre nós. Amém? Outro texto interessante que fala sobre isso, depois a gente vai voltar aqui. Malaquias 3, de 9 a 11. A fidelidade nos dízimos e ofertas abre o céu também. Verso 9, de 9 a 11 de Malaquias 3 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em outras versões, vou derramar tanta bênção que vocês não vão ter lugar para guardar. Tanta bênção que eu vou enviar sobre vocês. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Céus abertos. Tem mais outros exemplos na Bíblia inteira de céus abertos, como de Natanael, como o texto que eu já me referi, no diálogo entre Jesus e Natanael, mas eu vou para o finalmente, depois esses textos você pode ler depois, você conhece, né? O diálogo de Jesus e Natanael, quando ele fala aqui o verso 51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, falando para Natanael, né? E o exemplo de Jacó, ele está falando sobre, Jesus está falando com Natanael sobre o episódio de Gênesis 28, sobre a escada de Jacó, quando Jacó tem aquela experiência no lugar que ficou chamado Betel, a casa de Deus, e anjos descendo e subindo sobre aquela escada, né? E a escada é Jesus, amado. Jesus é a escada, é por Jesus que as coisas são conectadas no céu. E a gente vê outros exemplos de céu aberto com Isaías, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, quando ele teve a experiência com o Senhor, de ver o trono de Deus. Também o profeta Ezequiel, que foi levado até a Nova Jerusalém, céus se abriram, ele foi arrebatado, e o anjo caminhou com o profeta Ezequiel, mostrando para ele uma estrutura que simbolicamente representava a Nova Jerusalém. Você encontra no Novo Testamento Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele estava pregando uma mensagem e depois foi apedrejado. O primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão, e no momento do apedrejamento, perto de morrer, ele abre os olhos e os céus se abrem, e ele vê Jesus, o Filho do Homem, à destra de Deus, e ele levanta, Jesus se levanta para receber Estevão, ele estava para morrer, e ele vai até o céu. O apóstolo Paulo, que teve várias experiências com Jesus, também foi arrebatado, céus abertos, e o apóstolo João também, indo ao céu, sendo arrebatado ao céu, abriu os céus, ele foi ao céu, andou pelo céu, os anjos mostraram, o Senhor Jesus falou com ele, os céus abertos. E com tudo isso,
eu quero concluir indo para Lucas 3, 21 e 22 novamente, voltando para o texto onde começamos, que é do batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, porém, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Tudo começa com a oração abre os céus, o Espírito Santo vem, e Deus fala com a gente, o Espírito de Deus fala com a gente, mas tudo começa onde, amados? Na oração. Tudo começa na oração. Meu querido, eu sei que Deus quer abrir o céu sobre todos nós. Deus quer abrir o céu sobre a tua vida. Deus quer derramar chuva de abundância. Deus quer derramar chuva de bênção. Deus quer derramar cura. Deus quer derramar transformação. Deus quer iniciar uma grande obra na vida de muitos aqui e dar continuidade numa grande obra que Ele já deu há tempos atrás na vida de todos nós aqui. Céus abertos, céus abertos. Aí eu volto para 2 Crônicas 7. Segue lá, Zé, isso. Se humilhar, orar, se arrepender e mudar, tudo isso faz os céus se abrirem de novo sobre nós. Você precisa dos céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua história. Você precisa sobre os céus abertos. Eu posso dizer pela palavra de Deus que Deus quer abrir o céu sobre a tua vida. Deus quer derramar a bênção sobre você. Mas, se por algum motivo você sente os céus sobre a tua cabeça fechados, céus de bronze, a palavra de 2 Crônicas nos orienta: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aí então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.